Tudo bem? Meu nome é Priscila. Estou aqui de novo para mais uma live. Hoje com o tema Morte e Luto. Deixa eu fixar aqui o tema. Tema Morte e Luto, né? Que nunca foi tão atual. Fixou? Não estou conseguindo fixar, mas daqui a pouco eu tento. E lembrando aqui, né? Ah, a Claudinha já chegou. Bem-vinda, Claudinha. Tô aceitando aqui você. Lembrando aqui que... Ah, Claudinha Oi, querida, bem-vinda, Claudinha. bom Amiga dia. querida, bom dia. Deixa eu tentar de novo, só fixar o tema. Falando aqui, gente, que esse trabalho do Evangelho é um trabalho que eu e alguns amigos, eu, Liz e André, quem acompanha já sabe, né? Estamos fazendo para trazer temas do cotidiano à luz do Evangelho. Nossa base, como a gente já falou, eu, André e Liz somos espíritas. Ah, consegui fixar. Mas a gente passeia por outras doutrinas, outras correntes religiosas, não é excludente, não. A gente tem como base as leis morais que são comuns a todo o pensamento filosófico, as grandes correntes religiosas. Então, aqui a ideia é acolher todo mundo. Quem tem religião, quem não tem, estar debatendo coisas do cotidiano, né? À luz dos grandes ensinos morais, dos grandes mestres que a gente já teve a honra e a alegria de receber aqui no nosso planeta querido, o planeta Terra. E hoje a gente está com essa convidada super especial, que é Cláudia Geliter, que é psicóloga e tanatóloga, palestrante, entende muito do assunto e tem muito a contribuir com a gente sobre esse tema morte e luto. Então, para começar aqui, eu vou primeiro ler uma mensagem de um livrinho, esse aqui de Paramahansa, que eu adoro, Onde Existe Luz. Eu já abri Uhum. antes, que eu estava fazendo uma oração, aí abri, e quando eu abri, caiu no Felicidade. Cada página tem várias mensagens, aí meu olho bateu na primeira mesmo. Então eu vou ler aqui para vocês. Felicidade. Se você desistiu de ter a esperança de ser feliz um dia, alegre-se. Jamais perca a esperança. Sua alma, reflexo do espírito eternamente cheio de alegria, é, em essência, a própria felicidade. Que lindo, né? Lembrando aqui que nós somos a essência divina. E se Deus é amor e felicidade, nós também somos. Nós também Isso. podemos conquistar esse potencial que está latente aí em nossa alma, né, Calzinha? Perfeito, perfeito. Estamos aqui Para a para isso. Mahansa, Nossa maior sempre missão. Uhum. é nossa maior missão. Pronto, gente. Então, começando aqui, né, sobre morte e luto, um tema que a gente vai trabalhar hoje, que na atualidade é um tema denso, difícil de falar a respeito, né? Sempre foi, na verdade, mas está cada dia mais difícil, né? E agora, diante do contexto que a gente vive também. E aí, eu lendo, pesquisando umas coisas durante a semana, eu vi que a OMS, uma vez durante uma pesquisa em 2016, ela pesquisou que constatou que a cada 10 mortes no mundo, 6 são causadas por doenças crônicas. Ou seja, 60% da população das pessoas que morrem no mundo tem um tempo entre o adoecer e o morrer. E eu estava lendo também, no livro de bioética, que no início do século XX, o espaço de tempo entre o adoecer e o morrer eram de 5 dias. Na atualidade assim, né? Antes do Covid, esse tempo passou a 5 anos. Então, a gente tem um espaço grande entre o momento que se identifica, na maior parte dos casos, né? 60% dos casos, entre o momento em que se identifica a doença e o instante da morte efetivamente. Com o Covid, tudo, pelo menos para quem está sendo atingido por essa doença, as coisas mudaram bastante, né? Porque o tempo entre o adoecer, o identificar a doença e o morrer, para quem vem a óbito, realmente é muito rápido.
E os familiares estão se vindo nessa situação de não conseguir se despedir direito dos seus mortos. Então, por isso que a gente convidou Claudinha aqui, que é psicóloga e tanatóloga, para trazer uma luz nesse momento de grandes aflições. Aí você queria falar alguma coisa sobre isso agora, Claudinha? Eu ia te Uhum. perguntar, a princípio, o que é tanatologia, que eu coloquei lá no post que você é tanatóloga, tem gente que não sabe o que é tanatologia, o que isso tem a ver com morte. Aí, se você quiser começar explicando o que é tanatologia. Tudo bem. Bom, bom dia. Vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. Bom dia, Pri, obrigada do convite. Uma alegria estar aqui, viu? Muito bom, né? Tema super importante que chama muito a minha atenção já há vários anos, né? Não é à toa que eu fui estudar tanatologia. Eu fui estudar porque sempre foi um tema justamente que eu tinha dificuldade, né? Eu fui estudar tanatologia, que é, né? Nós vamos falar o que que é então a tanatologia que eu fui estudar. Vamos lá, Thanatos, na mitologia grega, ele era filho da noite, que é Nix, e Érebo, que é escuridão, e ele tinha um irmão gêmeo, que era Hipnos, que é sono. Tá? Então, Thanatos é considerado o deus da morte, e como Eros é considerado deus da vida, né? E Logos quer dizer estudo, né? Quando a gente fala em Logos, tanatologia seria o estudo sobre a morte e o morrer, estudo sobre o luto, tudo que diz respeito ao tema morte. E eu fui estudar isso na época na USP, na Faculdade de Medicina da USP, era um curso de formação que tinha lá junto dessa faculdade. Eu fui estudar isso por alguns motivos. O primeiro deles é porque o meu pai desenvolveu Alzheimer e eu estava lidando com o luto antecipatório e não sabia nem nomear isso. Embora fosse da psicologia, na psicologia nós temos que estudar tantas coisas durante os 5 anos e morte a gente passa muito rápido até, né, na parte do desenvolvimento e lidarmos com a morte, enfim. Depois você precisa buscar esse aprofundamento. Eu estava tendo que lidar com a morte anunciada do meu pai, que seria então um processo de longo prazo, com perda da sua personalidade, com muitas dificuldades, e para mim aquilo estava sendo muito angustiante. Então, esse foi o primeiro motivo de eu procurar a formação em tanatologia, para aprender a lidar com a morte. Né? Mas existiam outros motivos. Depois eu descobri durante a formação, principalmente porque aquele curso em especial ele foi formulado e foi dado por pessoas que lidavam com o tema espiritualidade e sempre me chamou a atenção também. Eu fiz um caminho de espiritualidade desde menina, um caminho mais espiritualizado. Então, a linguagem do curso trazia muito de espiritualidade, de arte. Então, nós estudamos a morte a partir da perspectiva de todas as principais religiões. Tudo isso foi muito rico. Foi muito Nossa, rico. Então, falar fantástico. sobre morte. Diga, Priscila, pode falar. Não, fantástico. Fantástico esse estudo, né? Deve ser muito enriquecedor. Sim, foi bastante. E aí, claro, acabei trazendo isso para minha profissão, para minha praxis, e até hoje atendo várias pessoas que buscam a clínica para alívio do sofrimento, principalmente nessas questões de luto complicado. E Covid, pandemia, realmente potencializa aí essa questão do luto complicado. Uhum. Justamente porque, como você disse agora, há uma redução do processo, é um processo rápido, ah, entre o adoecimento e a morte, sem condições dos parentes, dos entes queridos estarem ali próximos, fazendo esse acompanhamento do processo daquele que está partindo, com muitas dificuldades em expressar esse sentimento, ou seja, não há um tempo para nós falarmos, né? Eu te perdoo, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, eu estou aqui, fazer uma prece ao lado dessa pessoa. E o velório continua sendo também uma outra complicação, porque são poucas pessoas que podem entrar no processo do velório, são 5 pessoas no máximo, e todos com máscaras, então a gente não pode se abraçar, não pode chorar junto.
E tudo isso é uma grande dificuldade, porque uma das dimensões do humano, que é essa dimensão emocional, que precisa ser expressada, precisa ser validada pelo outro, tudo isso fica vetado nesse processo aí de pandemia. E aí Grande dificuldade. você falou aí da questão do não poder, né, pedir desculpas, dizer sinto muito, porque realmente quando a gente fica adoecido um período maior, né, a morte anunciada, como você disse, né, a gente tem tempo de refletir, de ressignificar um monte de coisa da nossa existência, né, e até se reconciliar com familiares, com desafetos, né, é um período importante na vida, eu imagino, né, na vida do indivíduo, esse espaço de tempo entre o adoecer e o morrer para sua evolução, né, para o seu progresso. Sempre. Várias vezes, quando eu faço palestras, nos lugares, eu começo com uma provocação. Eu sempre pergunto para as pessoas se elas querem morrer rapidinho. Se pudesse escolher qual morte você gostaria de ter, papuf, eu falo aquela, né? De repente fui, ou uma morte processo, né? Uma morte mais anunciada. E aí as pessoas, a maioria, elas erguem a mão para a morte rápida, né? Querem morrer bem rapidinho. Eu falo, então tá bom, então vamos fazer uma outra brincadeira agora, um outro exercício de imaginação. Vamos fazer de conta que ao terminar essa palestra aqui hoje, nós vamos sair aqui na porta e Thanos está ali nos esperando, a morte está nos esperando. Tudo bem ser hoje, agora, rápido? E aí as pessoas, opa, não, porque aí, nossa, não, eu não passei a senha do banco para as outras pessoas, eu não me organizei ainda, eu realmente não quero ir hoje. Então não é bem assim. Nós sempre temos coisas em aberto. E aí a perspectiva da morte ela é interessante, né, Priscila? Porque nós não sabemos se o Covid vai ser o Covid. Eu, por exemplo, agora há pouco passei pelo Covid, podia ter sido o meu momento, mas eu também não sei se vai ser daqui uma semana num acidente. Nós não sabemos se vai ser uma morte processo, onde a gente vai ter tempo para organizar as nossas coisas, né, deixar as nossas vontades, as nossas diretivas com relação aos cuidados com o nosso corpo, com os nossos bens. Nós, né, precisamos cuidar. Será que tem que deixar uma carta? Será que nós temos que definir como é que nós gostaríamos que fosse o nosso velório? Né? Talvez nós não tenhamos tempo para organizar tudo isso por conta de um diagnóstico de uma doença que vai nos levar aí à morte. Então, olha só que interessante. Já que não sabemos, a morte não é uma possibilidade. Ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade, ela vai acontecer. Então, já que ela vai acontecer, que tal olharmos para ela, pensarmos nela, avaliarmos, não de uma maneira mórbida, mas ok, não é uma possibilidade, vai acontecer. Já que vai acontecer, vamos então pensar qual seria a melhor perspectiva para o meu processo de morrer? Qual seria a melhor perspectiva para o legado que eu vou deixar? Então, deixar essas diretivas, que eu chamo de, no meu caso, kit velório, porque eu tenho um kit velório aqui, Pri, e a minha família já sabe, isso é conversa de jantar aqui na minha casa, né? Então, tá, o que eu quero que aconteça se for uma situação intuba, não intuba? Eu quero TI, não quero TI dentro de determinada situação? Coisas simples, quem fica com o meu celular, quem fica com o meu computador, quem fica com as minhas roupas, e uma carta para cada filho, uma carta para o marido. Que textos eu quero que leia no meu velório? Porque tem textos que eu quero que leiam no meu velório. Tem músicas que eu quero que toquem no meu velório, né? Eu quero caixão fechado, caixão aberto? Quero flor, não quero flor? Então, porque é meu velório, gente. Então, na Idade Média, isso era muito comum. A morte boa era essa morte preparada, era um evento público e social. Todos participavam, inclusive as crianças, participavam deste momento de acompanhar o processo do parente que estava morrendo. Então, nós éramos melhor preparados para a morte na Idade Média do que agora. A partir do século XIX, a morte foi hospitalizada, ela foi colocada para longe, ela se tornou um bicho-papão, que é como se a morte fosse uma falha da ciência. A morte é um erro. Quando nós falhamos, então aí a morte veio.
Não é isso, a morte faz parte da vida, a morte é um processo natural, na morte também tem o divino, tem o sagrado. Então, quando nós É, afastamos a morte, nós afastamos também grandes possibilidades de ressignificarmos a vida. aproveitando que você está falando sobre isso, é verdade. E a gente normalmente não pensa sobre isso, né? E algumas pessoas eu percebo que têm mais facilidade para falar sobre a morte, outras menos facilidade, né? E às vezes eu tenho a impressão, não sei se é correto, de que no Ocidente é muito diferente de no Oriente, né? Para nós ocidentais, como você acha que é essa visão, essa relação que nós temos com a morte, né? Você já falou um pouquinho aí, mas eu queria entender melhor sobre como é essa relação dos ocidentais com a morte. Perfeito, Pri. Para nós é um tabu, é um interdito. Nós entendemos a morte como uma inimiga a ser vencida. Então, já que não pode ser vencida, eu vou fingir que ela não existe. Aqui no Ocidente, nós nos achamos imortais, não pensamos que vamos morrer, nós nos sentimos imortais. Então, quando a morte se aproxima, como tem acontecido, óbvio, né, ela está mais do que escancarada nos jornais, nas revistas, na mídia, traz um susto. As pessoas ficam horrorizadas e muito assustadas. Nossa, então se morreu alguém de 40 anos, isso quer dizer que eu também posso morrer? Claro, você pode morrer desde que você nasceu. É óbvio que você pode morrer. A partir do momento que você chegou no mundo, você já é um candidato a não estar no mundo. A qualquer momento. Mas nós, aqui no Ocidente, por conta, principalmente do movimento científico, Pri, o que aconteceu? Nós tivemos um período da história que nós chamamos de Idade Média e que nós achamos que é a Idade das Trevas, mas tem muitas riquezas na Idade Média. Aconteceram também muitas coisas boas nesse período. É uma visão muito rasa quando nós dizemos que a Idade Média foi só, tudo foi trevas. Não é verdade. A questão é que realmente as explicações eram mais teológicas. Nós ficamos muito fundamentados em tudo que era dado pela igreja. A igreja era a grande mediadora entre o homem e Deus. E se a igreja dissesse que aquele homem deveria fazer de determinada maneira ou de outra maneira, assim teria que ser, senão era excomungado e podia ser até queimado ou queimada. Isso foi realmente ruim. Porém, quando nós desejamos, né, depois do iluminismo ali, final do século XVII, século XVIII inteiro, nós quisemos romper com esse Deus vingativo, com esse juiz, com esse déspota dos céus. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá para outra ponta do pêndulo. Tudo é racional, né? Nada pode ter de espiritualidade. Então, nós saímos de uma religião, fomos para outra. A verdade é essa. Saímos de um radicalismo e entramos no outro radicalismo. Então, tudo a verdade só pode vir pela ciência, né? Então, quando nós fizemos esse movimento, no topo das ciências nós colocamos a medicina, certo? E até hoje é assim. Tanto que se vê numa equipe multidisciplinar, a não ser que a gente já está falando aí de cuidados paliativos, que já está num outro olhar, mas a grande maioria dos grupos, quando se formam, a gente tem ali o médico e depois vem os outros profissionais. É nessa hierarquia aí. Tanto que o ato médico deixou isso bem claro. Quando a medicina vem no topo, o que a medicina faz? Pri, qual que é o juramento? Salvar, Salvar curar, vidas, né? manter vivo. Hipócrates, esqueci. E onde é que fica a morte? Hipócrates, isso mesmo. E onde é que fica a morte nisso? A morte não cabe nesse cenário. A morte é como se fosse uma falha da grande mestra das ciências, que é a medicina. Então, a Uhum. morte começa a ser negada, hospitalizada, higienizada, ela é colocada para longe e ela se torna um tabu, um interdito no Ocidente. E assim é até hoje, infelizmente, mesmo dentro da área médica, nós percebemos grandes problemas na área da saúde para falar e lidar com a morte. Tanto que para anunciar a morte para parentes, anunciar a morte ou até uma situação de finitude do próprio paciente, eles chamam os psicólogos, porque né, existe mesmo essa dificuldade dentro da área médica. Já digo Menina, novamente, com exceção da área de cuidados paliativos, que é onde isso é bem trabalhado.
Eu me lembrei aqui que quando, já tem muitos anos isso, né? Mas quando meu avô faleceu, a minha avó ainda era encarnada, primeiro faleceu o meu avô. Vocês estão ouvindo os latidos da minha cachorra, gente? Está latindo horrores aqui. Tá tudo bem. Tá tudo É bem. porque minha mãe vai levar lá pro veterinário para tomar banho, aí tá insano aqui na sala de Faz casa. parte. Faz parte, querida. Deixa ela. Então, quando meu avô faleceu, a minha avó já era bem idosa, e meus tios e minha mãe, eu era adolescente, mas eu me lembro bem disso, ficaram com tanto medo de dar notícia para minha avó, que ela tinha alguns problemas de saúde, que ela foi levada ao médico, e foi uma dificuldade levar ela ao médico, porque ela não gostava de ir ao médico. Aí antes minha tia entrou na sala do médico, explicou a situação, para que ela fosse medicada para receber a notícia e amparada caso ela viesse a ter algum problema. Então, minha avó recebeu a notícia do falecimento do meu avô numa clínica médica na sala do médico, e na época o médico foi até bastante gentil, bem compreensivo, deixou a família ao redor, mas isso ficou marcado em mim, na minha adolescência, a forma como minha avó recebeu a notícia da morte do meu avô. Interessante. E você já falou aí um pouco sobre a questão da pandemia, né? Você falou até que os velórios estão limitados a 5 pessoas. Como é que está sendo, assim, nesse momento? Eu não sei se você está tendo contato, né, com pessoas que já faleceram, de parentes de pessoas que faleceram do Covid. Como é que está sendo nesse momento para essas pessoas elaborar esse luto, se eles nem estão tendo tempo de se despedir direito, né? Como é que é isso, essa questão da elaboração do luto? Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, se procede, que o luto tem fases, né? E aí com essa morte papuf do Covid, como é que fica isso de elaborar o luto? Então, o luto, ele é um processo que nós chamamos de natural. Luto é algo normal. Nós temos condições de elaborar o luto. O luto é um processo. É um processo pelo qual nós devemos passar, nós precisamos passar. É uma ponte, uma transição que o ego precisa fazer até que a gente elabore a perda, ok? Então, quando ele é normal, quando ele acontece de maneira tranquila. Tranquila é no seguinte sentido: nós vamos sentir tristeza, nós vamos precisar falar dessas emoções. Então, aí entram as fases, tá? Então, nós precisamos primeiro entender que morreu. Morreu. E é um fato. E a irreversibilidade da morte tem que estar clara para nós, né? Que é uma das dimensões da morte. Nós temos aí 3 dimensões da morte, que é a universalidade, a não funcionalidade, né? E a irreversibilidade. Então, universalidade, todos morremos. Isso tem que estar claro para nós desde quando nós tínhamos 6 anos de idade. Isso tem que estar claro. Por isso que eu falo, são os pais, são os educadores que têm que passar esta informação para a criança, inclusive mostrando aí a natureza, os ciclos, que é um eterno nascer, permanecer e morrer, né? Isso está muito claro para todos nós. A universalidade, a não funcionalidade, morreu, não volta a funcionar. Não volta. Tudo bem, eu não estou falando da reencarnação, né? Mas este corpo, deste jeito, como ele foi deixado, não volta mesmo a funcionar. E é irreversível, né? Não dá para desmorrer. Não dá para desmorrer. Então, o que acontece? Quando eu entendo que esse é o fato, não vai voltar, morreu, meu filho morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu, aí o ego vai entrar num espaço de lamentação, de dor, que eu falo que a alma fica enrugadinha, sabe, Pri? É aquela vontade que você não tem de ir para o mundo mais, você quer ficar aqui no seu cantinho, lambendo a ferida, chorando. Esse momento de expressão da dor é muito importante, o choro, e se vier vontade de ficar bravo com Deus, é hora de ficar bravo com quem morreu, é hora de ficar... Porque são as emoções que podem vir aí traduzidas em tristeza, raiva, enfim. E a gente precisa permitir essa expressão, não tem nada de feio. E não é ficar culpado, é natural, porque é uma dor muito forte, né? E quando a gente sente dor, a vontade é gritar. Claro que eu não estou falando de descompensações, de desequilíbrios por longo tempo, de forma alguma. É a expressão de um sentimento. Esse é o segundo passo. E neste momento de expressão das emoções é muito importante o parente. Então, quando a minha mãe morreu,
Você sabe quem que eu queria do meu lado, de verdade? Meu pai já tinha morrido, depois morreu minha mãe. Morreram dois irmãos também, o irmão mais velho e a outra irmã mais velha. Ficamos em três irmãs. Sabe quem que eu queria para o lamento? As outras irmãs. Porque não tinha ninguém no mundo que, assim como eu, tivesse sentido igual. E eu tenho certeza que a minha dor era a dor delas. A dor delas era a minha dor. Então era com elas que eu queria soltar as minhas lágrimas, porque elas estavam entendendo completamente o meu sentimento. E ali, sim, foram as primeiras 48 horas mais importantes para a elaboração do meu luto foi estar com as minhas irmãs. Expressando esse sentimento. Sim, a mamãe morreu, não vai voltar, e eu quero chorar essa dor aqui com vocês. E abraçar, e falar da mãe, e pegar fotografia, e rir de alguma coisa, e chorar, e lamentar outras. Foi muito importante. Depois disso, nós entramos numa outra fase, que é nós nos percebemos no mundo sem aquela pessoa. Como é que é isso internamente? Como é que está a minha fé diante disso? Como é que está a minha espiritualidade? Balançou minha espiritualidade? Não balançou? Como é que está a minha fé? Está tranquila? Não está? E aí a quarta e última fase, que é ir para o mundo mesmo. Voltar para o mundo, colocando esse amor por esta pessoa, o amor que eu tenho no mundo. Então eu posso transferir sem que essa pessoa morra, porque eu continuo amando ela, então a saudade vai vir. Mas esse amor, que é uma energia, que é Eros, né? Que é vida, eu vou então colocar essa energia no mundo, numa obra de caridade, cuidando de crianças, eu vou, enfim, fazer o bem no mundo é a coroação da elaboração do luto. É quando eu pego esse amor e levo, tá? Então saiu de mim, que está aqui doendo, 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 aí eu consigo brotar esse amor para o mundo. O luto está elaborado, isso é um luto normal, que pode durar aí de meses até 2 anos, o processo todo, tá? Às vezes, quando você tem um ego bem maduro, quando você já trabalhou bem luto em outros momentos, outras perdas, então aí pode ser muito mais rápido esse processo, ok? E aí a gente chama de processo amoroso do luto. Mas nem sempre é assim. Nem Agora sempre. mesmo, né? Com o Covid também não está podendo ser assim, eu acho, né? Você nem vê o corpo do morto direito. Diz, eu ouvi falar, né? Não sei se é verdade. Que o caixão, você não pode abrir o caixão, Não, aquele não. velório que fica todo mundo ao redor do corpo, não pode ter, né? Não, 2 horinhas no máximo de velório, tudo muito rápido, né? Para nós que somos espíritas, há que se pensar nisso também, porque tem um desprendimento, né? Vamos pensar a nível de. Posso falar um pouquinho de espiritismo também, Pri, Pode falar aqui? sobre tudo, Claudinha. Você pode falar sobre tudo. Bem, porque tem conhecimento, né? Que o momento do desprendimento do espírito, é, ele não é assim, papuf também, né? Nós vamos sendo liberados fio a fio, né? Célula a célula, o nosso perispírito vai se desprendendo do corpo. Imagina só, Covid, quanto fluido vital ainda tem uma pessoa com 45 anos? Muito fluido vital, porque de repente a programação reencarnatória ainda está em plenitude do fazer no mundo. Eu não estou doente há muito tempo, não estou com 90 anos. Pessoa com 90 anos que já está doente, o fluido vital já esvaiu, é pouquinho. Então é mais fácil esse desprendimento da alma, né, no momento da morte. Agora, quem tem muito fluido vital, então o velório ele é bem-vindo nesse sentido, das pessoas estarem em volta. E aí vamos falar de um velório bom, né, bom espiritualmente falando. As pessoas estão ali concentradas, estão doando, estão fazendo uma prece intercessória, estão irradiando amorosidade. Então, sem desespero e sem piada, né, Pri? É uma coisa de dedicação ali, é um culto. O velório é um culto que está na sacralidade desse momento tão especial que a pessoa está saindo de uma dimensão, está indo para outra. Então, esse amor, esse cuidado é muito importante, que aliás está também no meu kit velório, esse cuidado. Agora imagine eu com Covid, quase morrendo, segunda internação, lembrando do meu kit velório em casa, que ninguém ia precisar pegar, porque não ia ser usado, né? Não ia nada do que está lá. Então também tem isso, né? Também entrou isso no meu cenário.
Porém, Pri, 2 pontos, né? Nem tudo é caos. Nem tudo é caos. Se você é uma pessoa mais espiritualizada, é claro, somos protegidos, somos amparados, ninguém fica à margem. Tá? E mesmo com relação ao luto, porque embora as grandes dificuldades, se nós temos um ego mais maduro, se nós tínhamos uma relação de qualidade com essa pessoa que partiu, né, uma relação mais madura, não de dependência, né, mas com amor maduro, nós conseguimos elaborar, mesmo sem poder estar tantas horas no velório, mesmo sem poder abraçar. Então, nós vamos usar o Zoom para conversar com a irmã, é isso aí, nós vamos chorar pelo Zoom, vamos chorar pelo Skype, mas o importante é ter esse tempo de falar da sua dor, né? Ter esse tempo de olhar para essa dor. Então, aí é possível. Porém, Pri, eu estou falando do mundo que é uma minoria. Falando de um mundo que é uma minoria. Na maior parte dos casos que tem chegado para nós, é desequilíbrio, muitas dificuldades, e aí potencialmente o luto que eu vou chamar de luto complicado. Nós chamamos de luto complicado, que é aquela dificuldade em fechar o processo, e a pessoa fica amarrada ali numa ferida, numa dor, e fica disfuncional, fica às vezes até difícil de voltar para o mundo, pode entrar no estado depressivo, enfim, são as muitas complicações que podem vir aí de um luto não bem elaborado. Aí a Não terapia é? é fundamental nesse caso, né? Procurar um profissional mesmo para ajudar nesse processo fundamental, né? O pessoal falou aí, Claudinha, de que as crianças têm mais facilidade para lidar com a morte. E, no entanto, a gente percebe, né, que quando alguém morre na família, os adultos ficam cheios de dedo para falar com as crianças. Acho que um familiar morreu, aí fala que virou estrelinha no céu, não quer levar para o velório. Como é isso, né? Como é que a gente deve tratar esse assunto com as crianças? A gente deve ou não deve tratar? Tem idade para isso? Como é que funciona isso com as crianças? É de criança que a gente tem que falar de morte, né? Não para jogar medo, não é isso. A criança naturalmente sente medo num determinado momento. E ela vai se aproximar dos pais, isso vai acontecer. E vai comentar. Tô com medo. Tenho medo de morrer, tenho medo que a mamãe morra, tenho medo que o papai morra. A criança fala, mas a vovó, o que está acontecendo? Né? A vovó tá morrendo? Ou o que está acontecendo com a vovó? A vovó não vai voltar? Então, assim, sempre tem uma oportunidade para nós colocarmos sobre as 3 dimensões que eu falei lá atrás. As Uhum. 3 dimensões da morte para a criança. Com 6 anos, ela já tem ego suficiente para lidar com isso, né? Da maneira mais natural. E quando eu falo em natural, eu não estou falando, imagina, fique feliz, virou estrelinha, porque isso não é natural. Aliás, isso é uma grande mentira. O natural é, eu também estou triste, a mamãe também fica triste, o papai também fica triste, a gente fica muito triste, né? Porque tem muito amor, mas é assim mesmo. Então, eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui, a gente vai se apoiar, a gente vai se amparar. Você pode chorar, eu posso chorar também. Isso é o mais natural, validar o sentimento da criança, né? Jamais ficar batendo na madeira. Não fala nisso, menina. Isso não vai acontecer. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. E é isso que forma o adulto que nega a morte, né? Que então, porque os pais são as pessoas mais significativas na mente da criança. Claro que são. A criança ama incondicionalmente, ama totalmente os pais. E se os pais dizem que falar de morte é feio, que falar de morte é pecado, que falar de morte atrai coisa ruim, porque é isso que o pai está ensinando e a mãe também, quando se nega a falar sobre o assunto. Então, essa criança introjeta essa informação e o adulto, que de amanhã vai negar também aos filhos esse diálogo que é tão rico. Vou contar uma historinha, Pri. Conta. Quando meu filho Gabriel, que agora está com quase 18 anos, ele tinha acho que 4 para 5 anos, ele ganhou um peixinho, um beta, e esse beta morreu. E nós entramos no quarto, os 3, ao mesmo tempo, eu, o pai e ele. Não sei por que o pai entrou também no quarto, porque não me lembro.
mas o peixinho estava boiando no aquário do Gabriel, né? E o Gabriel foi o primeiro a ver. Ele falou, mãe, o que aconteceu com o Beto? O Beto era o nome do peixe. E eu vi que morreu. E aí meu marido, mais do que rapidamente, pegou o aquário, pegou o peixe na mão, jogou na privada, deu descarga e entrou na frente. Ele achou que o Gabriel talvez não tivesse visto, né? Ele ficou tão desconcertado com a morte do peixe, com medo que o filho ia sofrer, e ficamos eu e o Gabriel olhando ele fazer aquilo. E aí o Gabriel falou, mãe, o que o papai fez com o Beto? Eu falei, ai, então, ele foi tentar salvar o filho. Enfim, aí chegou um outro peixinho. Nós conversamos sobre a morte do Beto, enfim. Chegou um outro peixinho que também morreu. Depois de 3 meses, aquele outro peixe já estava morto. Ai, gente. E aí, Gabrielzinho pegou, nós escolhemos um caixãozinho, colocamos o peixe no caixãozinho. Gabriel fez um desenho para o peixinho, pôs dentro do caixãozinho. Chamamos um amigo, fomos para o jardim. O Gabriel quis fazer o enterro, ele fez uma prece de despedida do peixe. Falou para o peixe que ele sentia muito, que ele achou que ele não tinha dado comida direito para o peixinho, pediu perdão. Falou para o peixinho que queria muito que ele nascesse de novo, com uma mamãe peixinha muito fofa. Enfim, ele fez todo um discurso para o peixe, enterrou, chorou um pouquinho e foi a melhor história. Então, proporcionar que a criança viva essa experiência. Ou, outro caminho, usar a biblioterapia. Né? Tem muitos livrinhos de histórias infantis que tratam o tema morte. Né? Mesmo o Nemo, por exemplo. Logo no começo, a mãe não morre, engolida ali pelo peixe, e fica o pai com o Nemo, né? Que é o único Uhum. filho que sobrevive a essa história. Ali já é uma oportunidade da gente chegar e conversar com a criança. Né? Que Uhum. o que acontece? Realmente a criança ela se identifica com o personagem, mas quando ela percebe que mesmo sem a mamãe, o peixinho conseguiu ser feliz com o papai, com o Marlim, essa criança na identificação com a história, ela percebe, bom, se o peixinho deu conta de ser feliz, eu acho que eu também vou conseguir se ficar só o papai. Acho que eu também dou conta. Há uma identificação com o personagem. Por isso que a criança pede para assistir o mesmo desenho 30 vezes, Pri. É por isso. É, Pela identificação que ela está tendo com o personagem. E a criança vai introjetando a força do personagem nela. Por isso que ela pede para repetir a mesma história tantas vezes. interessante, não sabia. A Indira estava comentando aqui que teve um caso de uma aluna sua que a mãe faleceu e a família contou que ela tinha viajado e levou uma semana para contar sobre a morte da mãe para a criança. E aí, eu li muito rapidamente, viu, Indira? Me corrija se eu estiver errada. E aí pediram para a Indira interceder e Indira conversou sobre isso bem naturalmente. Indira, como professora da criança, né? Conversou sobre isso bem naturalmente com a criança. Anos depois dessa criança veio a ser sua aluna de novo na escola e virou para ela e falou: Lembra, professora, de quando minha mãe morreu? Aí ela está reforçando aqui realmente essa necessidade da gente falar naturalmente. Angélica também está falando alguma coisa aqui. Conversei sobre minha morte com minha filha, que mora no exterior, liberando de ter de vir para o sepultamento. Que faça um velório simbólico com uma flor, ore, chore a saudade e siga a sua vida. Legal, Angélica. Então, se essa é a sua vontade, é muito importante que fique claro, porque é muito angustiante para os filhos, para os parentes que ficam, quando eles não sabem qual era a vontade daquele que partiu. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, numa situação em que a mãe, o pai, o avô e a avó estão internados num hospital e estão aí sem a consciência não está desperta por conta do adoecimento. Pode ser, por exemplo, um AVC, né, algo muito grave, ou um câncer já com metástase, né, uma recidiva de câncer com metástase. E aí o médico pergunta, olha, vamos levar para UTI, né? A gente vai entubar. E aí tem profissionais que dão também assim um respaldo, que explicam, olha, vai ser só por mais alguns dias, vai acabar falecendo, porque realmente a medicina já não tem mais onde avançar nisso, não é mais curativo, mas o que. E aí vai perguntar para os filhos, para os parentes, qual é a decisão. E fica muito difícil para os filhos decidirem
ou para o marido ou para a esposa, decidirem isso, porque no fundo, para muitas pessoas, fica a sensação de culpa. Será que eu estou matando antecipadamente se eu não pedir para que vá para a UTI, que vá entubar? Né? Então, é importante que nós, enquanto estamos aqui lúcidos, né, que a gente coloque isso, olha, caso seja, né, o câncer com metástase, eu não vou estar aí no meu nível de consciência para decidir isso, mas eu não quero mais uma quimio paliativa, eu não quero que entube, vai me deixar morrer de maneira natural, no meu tempo, que a gente chama de ortotanásia, isso é uma morte no tempo certo. Eu não quero ficar entubada sozinha, num quarto gelado, numa UTI, com ar-condicionado a 19 graus, inconsciente, sem as pessoas ali podendo fazer uma prece comigo, sem eu receber, talvez, um membro da igreja que eu participo, eu quero fazer uma última prece, eu quero estar consciente. Se eu não estiver consciente, eu quero que as pessoas estejam ali do meu lado, orando por mim. Então, isso nós temos que avisar quando temos condições de falar. Então, agora, se a morte é um tabu, né, aí nós não falamos. Nós nem pensamos nessas possibilidades. E qual é o problema? O luto de quem fica se complica. Porque sempre fica a culpa, tanto de decidir mandar para UTI, como de decidir não mandar para UTI. Quando a gente não sabe o que fazer. Vai ficar sempre aquela pulga atrás da orelha. Será que eu fiz o certo? Será que como é que será que ficou a minha mãe lá sozinha? Eu podia ter ficado junto? Ou se morreu aqui no quarto, nossa, mas será que não era melhor eu ter mandado para a UTI, ter ficado mais uma semana aí refletindo essas coisas, que talvez ela estivesse refletindo a nível de espiritual? Isso é bem complicado. Eu Bem me lembrei complicado. aqui, né? Não é uma pessoa, foi o meu gato quando morreu. O meu gato viveu quase 20 anos e eu sofri muito. Antes dele morrer já, ele morreu com doença crônica renal, né? Então vai definhando bem aos poucos. Passou 2 anos fazendo aquele tratamento de fluidoterapia. Uhum. Tem uma pergunta aí que eu já vou ler, viu, Mariângela? Deixa eu só falar desse caso que eu me lembrei. E quando ele estava para morrer, assim, já bem definhando na semana que ele estava definhando, ele teve uma piora, ele ainda estava fazendo fluido, eu sempre levando ele no veterinário e trazendo de volta para casa, às vezes ficava internado, e depois voltava. E na véspera dele falecer, ele teve uma piora significativa, eu falei com a veterinária por telefone, a veterinária disse, traga ele imediatamente para internar. Mas, gente, meu coração sentiu que ele ia morrer em poucas horas. Aí eu falei, não, eu quero ele perto de mim, eu não quero que ele fique num lugar sozinho, né? Como você falou aí, um lugar gelado, com profissionais que não vão ter o mesmo amor que eu tinha, né? E aí passamos eu e minha irmã à noite acordadas com ele realmente agonizando, e ele morreu em nosso colo. E, nossa, foi muito triste, mas assim, para mim foi a melhor escolha. Se eu tivesse recebido um telefonema no meio da madrugada dizendo que ele tinha morrido, para mim ia ser terrível. Saber que ele morreu sem eu estar perto dele. Eu era muito Uhum. protetora, assim, com o meu gato, sabe? Sou até hoje com os meus Sim. bichos. Então, deixa eu ler a pergunta aqui de Mariângela. Mariângela perguntou: o que fazer então quando a comissão de paliação pede para que não fique na mão da família a decisão de reanimar? O que você acha disso? Eu não entendo o direito disso, né? Quando a comissão pede para não ficar na mão da família, e pode ficar não ficar na mão da família a decisão de reanimar, eu achava que a família era soberana, né? Então, Para RN, decidir. né? De não reanimar, isso nós podemos deixar. Na verdade, tem em cartório um documento que nós podemos fazer, né? Onde nós falamos sobre o que nós queremos que seja feito ou que não seja feito. Então, por exemplo, não reanimar. Não reanimar é bem interessante, que isso esteja muito claro, né? É, eu, por exemplo, não quero ser reanimada numa situação extrema como essa. Não adianta nada me reanimar e me colocar entubada ali para eu ficar mais 15 dias. Isso é uma decisão minha, eu não quero, minha família sabe disso. Né? Agora, os médicos sempre vão questionar os familiares sobre o que fazer. Quando a gente fala em cuidados paliativos, aí a gente já está num outro É. nível. Então, vamos falar um pouquinho. Quando é hora de entrar a equipe de cuidados paliativos?
no primeiro diagnóstico. É que nós não sabemos disso, né, Priscila? Mas, por exemplo, teve um diagnóstico potencialmente, né, um diagnóstico que pode te levar à morte, ou também pode ser que você se cure. Isso não importa. Já deveria ser acionado os profissionais da área, né, de cuidados paliativos. Por quê? Paliativos é uma filosofia, a filosofia hospice, né, que tem todo um arcabouço. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar para o alívio do sofrimento em todas as áreas do ser humano e vai ajudar também a família. Então, quando nós temos esse acompanhamento da equipe de cuidados paliativos, o que acontece? Nós vamos nos instrumentalizando, porque os profissionais vão contando passo a passo, eles vão explicando, eles vão dando todo esse suporte para o paciente e para os seus familiares para atravessarem este processo, mas empoderados. Então fica muito suave e tem momentos mesmo, né, no processo ativo de morte da pessoa, que os familiares estão em volta, que são momentos muito bonitos, riquíssimos, que podem sim acontecer desde que nós estejamos trabalhando. Vamos fazer uma. A minha filha faz isso com muita maestria, eu gosto do jeito que ela coloca. A gente pode fazer uma analogia entre o período de gestação, por exemplo, a Priscila descobriu que está grávida. Você vai começar a fazer um pré-natal, não é isso, Pri? Certo? Muito bem. Como é que é o processo de pré-natal? Você vai ao médico e você vai perceber que o seu corpo vai apresentando mudanças ao longo do processo de gestação até o nascimento. E o corpo vai dando sinais, ele vai evoluindo para o momento do parto. Né? Tem toda uma mudança, né, do processo bioquímico, metabólico do corpo para que haja o nascimento dessa criança. O processo de morte tem profunda ligação. O corpo também vai dando sinais de que a pessoa está indo para o desenlace, está indo para a morte. Até que chega, como é o trabalho de parto, que tem ali as contrações, que tem aquela coisa que são 12 horas, 24 horas, que é um processo ativo para o nascimento, a gente tem um processo ativo para a morte, que também é muito mais intenso, com uma respiração mais difícil, que a gente chama de sororoca, com o corpo vai dando sinais. Mas assim como tem o medicamento, a terapêutica específica para que o processo de nascimento seja o mais suave, o mais bonito possível, existe também uma terapêutica, todo um arcabouço também de conhecimento no sentido medicamentoso, terapêutico também a nível psíquico e espiritual para dar o suporte no momento de processo ativo de morte. Então, o que acontece? Quando nós estamos sendo acompanhados por esta equipe, assim como a gente quer um bom ginecologista, obstetra, para cuidar da gestação, a gente tem que ter, sim, um bom profissional formado para o processo do morrer. E geralmente não é o nosso oncologista, e geralmente não é o nosso gastro. Geriatra, seria? Não. O pessoal dos cuidados paliativos? Para cuidados paliativos, o profissional que é médico também, tem o médico, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem o fono, tem o TO, todos eles têm formação em cuidados paliativos também. É uma especialização. É uma É a equipe especialização. Então, multidisciplinar, né? isso. Não adianta só ser um psicólogo. A ideia é que seja um psicólogo que tenha essa formação também, Pri. Não adianta só ser um nutricionista que tenha formação em paliativos. Né? E aí, é óbvio que não tem nem essa discussão se é RN, se não é, se vai ressuscitar ou não. Porque isso está muito claro. Se é o processo ativo de morte, jamais ressuscitará. Jamais. A pessoa que está sendo acompanhada nesse nível jamais vai ser entubada, porque está muito claro que o natural para ela é entrar em ortotanásia, que é o momento de morte, certo? Para o corpo dela, para a vida dela. Assim como tem a hora certa para nascer. Se eu segurar demais essa criança, ela vai entrar em sofrimento e pode morrer, não é verdade? E se eu tirar muito antes, é ruim também, vai ficar lá separada da mãe, porque o pulmãozinho não está pronto ainda.
Então, nem a eutanásia, nem a distanásia, que é antecipar ou segurar demais, porque a distanásia também é ruim demais para a pessoa. Traz um sofrimento desnecessário, é como segurar o bebê para não nascer, segurar a pessoa Isso, para não morrer, também é muito ruim. A entendi. ideia é do parto no momento certo e a morte no momento certo. Perfeito, eu nunca tinha pensado nessas coisas sob esse ângulo. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida que sempre surge, né? Quando alguém, né, está vivenciando o processo de luto, né? E até nesse período de pandemia, quando alguém diz que está com Covid, ou que um familiar morreu de Covid, ou ainda que não seja Covid, de outro tipo de morte, o que falar e como agir com alguém que está de luto? Como é que a gente pode ajudar? Porque é um momento que eu realmente fico super constrangida, sem saber o que falar. O que é que a gente pode, como a gente pode ajudar quem está vivenciando o luto? Pri, acho que mais sobre o que falar, eu prefiro começar dizendo sobre o que não falar, que é o que é mais comum acontecer. Que é a pessoa falar, ah, mas agora descansou. Primeiro, para nós espíritas, essa frase não cola, né? Agora descansou. Sei lá, você não vai trabalhar muito mais agora, né? Não sei. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Então, ah, mas que bom que, né, seus irmãos têm saúde, veja as coisas boas da vida. É, isso tudo é disfuncional, porque isso tenta distrair a pessoa de alguma coisa que ela não vai conseguir se distrair, que é a dor dela. Então, qual que é o foco no luto? Como eu disse já desde o começo dessa live, o foco do luto é o sentimento. A pessoa está em dor, a pessoa está triste. Então, se o foco é, se a minha intenção é ajudar a pessoa de alguma maneira, a minha ajuda tem que ser focada na pessoa. E o que, que a pessoa está passando agora? A pessoa não precisa ser distraída, ela nem quer ser distraída. Ela não quer pensar que ela pode ter uma festa marcada dali uma semana. A pessoa quer olhar para essa dor, ela quer validar a dor, ela quer que os outros humanos percebam que existe isso e ser genuíno. E aí nós podemos ser movidos pela compaixão, porque a dor genuína de um outro ser humano realmente ela evoca a nossa compaixão. E na nossa compaixão nós podemos validar essa emoção. Então, o que, que é isso? Nossa, deve estar sendo muito difícil para você. Eu imagino essa dor, eu consigo imaginar. E eu estou aqui. É isso, Priscila. Não precisa ser mais que isso. Eu imagino a tua dor. E se a pessoa precisar falar, nossa, mas ela era tão boa, nossa, mas que difícil, nossa, falharam com ela, nossa, eu falhei, eu sou culpada. Em vez de tentar ficar tirando a pessoa desse momento, porque isso é impossível, nós apenas compreendemos, acolhemos. E a gente pode dizer, eu imagino que está realmente sendo muito difícil, eu imagino. Também não adianta a gente falar, isso vai passar, porque naquele momento isso também não faz sentido para a pessoa. Que é como se não fosse passar nunca mais. Então, o que não dizer, né? O que não dizer, existem vários tipos de luto, inclusive, né, Priscila? Tem o luto, por exemplo, de um divórcio, e que é disfuncional a gente chegar para a pessoa e Uhum, falar assim, imagina, vira a página, tá cheio de homem por aí, tá cheio de uhum. mulher por aí, que isso? Alarga de chorar por quem não te merece. Então, eu desqualifico toda a história da pessoa, eu desqualifico os sentimentos, eu desqualifico a dor para dizer para ela, é besteira você sentir isso, hein? Nossa, você tá fora da casinha. Como assim? Não é besteira. Isso é sagrado, isso é amor que está em dor. É sagrado. Então a gente valida, nossa, eu imagino, não é fácil mesmo. É difícil. Eu não consigo talvez nem dar conta de entender a dimensão da tua dor. Mas eu tô aqui. Você quer falar comigo? Eu tô aqui. Entende, Pri? Escutar, né, Claudinha? Dar o Isso. ouvido, né? Escutar, ouvir, acolher, né? Vale muito Tá mais do que junto. palavras, né? Do que estar falando muita coisa, muito Isso. discurso. É tá Legal. A gente já junto. está com o tempo bem perto de acabar. Queria que você, já até caminhando aí para as considerações finais, se você quiser, mas nos dissesse assim, qual o convite que a pandemia nos traz nesse momento? E o que mais você quiser falar, viu, Claudinha? Se quiser falar outra coisa para complementar a ideia, mas o que me ocorreu aqui foi isso.
Pois é. Antes da gente imaginar o que que a pandemia convida ou não convida, a gente tem que imaginar o que que é a pandemia. O que que é a pandemia, gente? Para além do fato em si, que é o contágio em massa, né, em todos os países do nosso planeta, todas as pessoas estão aí expostas, porque ninguém tem sistema imunológico para o Covid-19. Então, o que que será que é a pandemia, né? E aí, quando eu penso em Deus, e eu penso que Deus é imanente, é transcendente, que Ele está em tudo, Ele está inclusive nos fenômenos da vida, eu vou falar pandemia é Deus. Também é. Pandemia também pertence. Né? A pandemia também faz parte dessa força cósmica que é como se fosse um acelerador de processo evolutivo, né? Como se fosse um empurrão aí da vida. E esse empurrão da vida vai para todo lado. Né? A gente está fazendo uma travessia aí, estamos construindo avião voando, né? Como eu costumo falar, no meio desse processo. Mas ok, é um empurrão. E qual que é o convite, então, de Deus? Qual que é o convite da vida? É só a gente olhar o que está acontecendo, o que nos é possível, o que não nos é possível. É possível agora ficar saindo de casa para trabalhar na rua, ir para o shopping? Não, não é possível, não é. Estou tendo que ficar mais em casa, mais com os meus familiares. Qual que é o convite? O que eu tenho que fazer quando eu estou em casa com os meus familiares? Uau, eu tenho que me comunicar. Qual é a qualidade da comunicação dentro do seu lar? É um grande convite, né? Tá. E que mais? Eu estou tendo que organizar a minha agenda junto com a agenda das outras pessoas, eu estou tendo que manter uma rotina específica. Então eu estou tendo que olhar para essa questão do autocuidado, de ter um equilíbrio, de, num outro contexto, manter meu campo emocional aí saudável, meu fazer, né, com eficiência, com eficácia. Beleza. O que mais nós temos de convite? Uau, a finitude, tá aí, tá escancarada, a impermanência. Hoje eu posso sair fazer coisa, amanhã eu já não posso mais. Deixa eu aqui. Voltei? Ou você? Travou um Pronto, pouquinho para mim voltamos. também. Tá bom, não, voltamos. Então, o convite da vida para olharmos para a impermanência. Hoje eu tenho escritório, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho trabalho, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho meu tiozinho aqui comigo, amanhã já não tenho mais. Ele partiu por causa de Covid. Então, quando nós olhamos os aspectos da vida, que é muito claro, que no Oriente é muito mais claro do que no Ocidente, que é a questão da impermanência, eu vivo o dia com maior qualidade. Sob a perspectiva da morte, né, Pri, a gente ressignifica a vida. Então, sair de casa brigado com alguém, ou passar o dia inteiro agora brigado com alguém dentro da casa, não sei se esse alguém vai contrair Covid daqui um dia. E como é que eu vou ficar? E se eu não estiver aqui também, o que eu vou deixar em volta? Né? Que sentimento que fica? Então, o cuidar da comunicação, cuidar dos laços familiares, cuidar de si mesmo, dessas emoções, desses medos, porque assim, eu vejo dois grandes problemas dentro da pandemia, Pri, que é o alienado, que é esse que nega a morte, que nega a doença, que nega a pandemia, que nega. Não está acontecendo nada. Eu vou olhar para isso. Se eu não olhar, que nem criança, sabe, que põe o chocolate atrás assim, se minha mãe não vê, não vai ter problema, né? A criança que se esconde assim, não, se não está me vendo, eu não estou aqui, né? É mais ou menos isso. Então, o alienado, porque o alienado ele não faz as coisas, ele não aprende com a realidade. Ele não encara que tem sim um desafio acontecendo, esse desafio vem para alguma coisa. Que coisa que é essa? Né? Isso aqui é um problema e o outro grande problema, o desesperado. Aquele que fica sabendo que tem a pandemia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e se for comigo, que é isso? Né? Esse aqui também não faz nada, porque fica totalmente engessado no pânico. Né? Ou vai para síndrome mesmo, que tem aumentado muito a questão de ansiedade, né? De problemas de Pânico, né? ansiedade, e vai se medicar. Então, equilíbrio sempre é o que o budismo fala, caminho do meio, caminho do equilíbrio. Temos que lidar, mas se Deus entendeu que a gente tem força, vamos lá, a gente vai tocar, né? Com seriedade, com muito respeito a todo esse processo,
E vamos tentar ser a nossa melhor versão, que foi lá a primeira frase, né, de hoje do Paramahansa Yogananda na leitura do livro. Já somos felicidade e paz. Já somos felicidades e paz. Então, nós precisamos evocar isso também nesse processo, chegando mais próximos da nossa essência. Está encerrando, viu? Vai cair em 5 segundos.